Mais uma vez, muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Regressamos agora para a última parte do debate. Há um certo declínio da sede do Conselho. Vila Praia de Âncora, ao fim de 12 anos, está irreconhecível. Caminha, ao fim de 12 anos, está na mesma. Urge dinamizar o Parque Municipal, requalificar o restante centro histórico, mas sobretudo a Marginal de Caminha, que está com aspecto muito degradado. Celestino Ribeiro, que projetos para Caminha? Em primeiro lugar, a Câmara Municipal de Caminha tem, por Constituição, estes dois vales magníficos, de resto o Vale do Âncora e o Vale do Coura. E infelizmente nós fomos nos habituando a viver os dois vales como se eles estivessem realmente separados. Eles não estão. Eles são um só e devemos olhar todos para o Concelho de Caminha como um só. A mesma crítica que está a ser feita neste momento relativamente a tudo o que foi feito em Vila Praia de Âncora e o que não foi feito em Caminha já se fez no passado, por tudo ter sido feito em Caminha e nada ter sido feito em Vila Praia de Âncora. Nós julgamos que o mais importante é que tudo o que é feito seja para uso fruto dos munícipes do Concelho de Caminha, independentemente deles serem do Vale do Âncora ou serem do Couraminho. Parece-nos essencial, logicamente, que a questão da Marginal de Caminha seja resolvida e seja resolvida o mais rapidamente possível. Sabemos, porém, que, apesar de Caminha integrar o Polis Litoral Norte, infelizmente foi o Concelho que passou para o último plano em todo este processo. Também sabemos que muito recentemente, e isso parece-nos efetivamente uma medida eleitoralista, foi apresentado o projeto derivado da Polis Litoral Norte para a Marginal de Caminha, que estranhamos nós. Se consultarmos, por exemplo, o site do próprio Polis Litoral Norte, entendemos que ele de facto ainda está em fase de elaboração. É a indicação que aparece no site da Polis Litoral Norte. Por isso não entendemos muito bem como é que ele foi apresentado neste momento. Mas o mais importante, logicamente, é que a obra se venha a fazer, se venha a concretizar. Porque efetivamente olhamos para outros concelhos e percebemos que onde a Polis Litoral Norte interviu, efetivamente, todas essas zonas ficaram com um aspecto muito mais agradável, são hoje muito mais visitadas. Recordo, por exemplo, Esposende, ou mesmo aqui Viana do Castelo ao nosso lado, e infelizmente, em Caminha, que já é uma situação antiga, que foi passando de ano após ano, e que depois com a criação da Polis Litoral Norte, que até tinha uma pequena participação do município de Caminha, estávamos todos ali a ver uma grande possibilidade. Foi de facto com muito desânimo que nós assistimos a todo este processo de passar realmente o Concelho de Caminha para o fim de todas as opções e de todo o programa Polis Litoral Norte, que felizmente foi prolongado o prazo de existência da Polis, porque senão até teríamos mesmo ficado sem obra. Mas agora esperemos que, sim senhor, ela seja realmente realizada. E Caminha precisa, acima de tudo, de requalificar toda aquela zona. A zona voltada para o rio, logicamente que a questão relacionada com o cais da rua, mas vai merecer também esse enquadramento. Obrigatoriamente não se pode mexer numa coisa sem se mexer na outra, ou melhor, tem que se aproveitar a oportunidade de mexer numa para se mexer na outra. Mas temos apenas aqui algumas dúvidas, porque não sabemos se, por exemplo, os pescadores de Caminha estarão todos de acordo com esta nova proposta que resulta da Polis Litoral Norte. A ver, vamos, se nós efetivamente conseguirmos conquistar a Câmara ou conseguirmos conquistar uma participação na Câmara de Caminha, como é o nosso objetivo, nós esperamos dar corpo efetivo a essa concretização, a essa realização, que é neste momento, na nossa opinião, uma das obras mais emblemáticas que ficarão para o futuro, porque efetivamente, como já ouvi, e não sei de quem, mas provavelmente até aqui na própria rádio, é de facto o cartaz de Caminha, que neste momento não é um bonito cartaz, o bilhete postal, exatamente, mas que logicamente com uma nova requalificação que realmente sirva a todos, sirva quem gosta de passear, sirva quem precisa de trabalhar e sirva também para quem nos visita, logicamente que nós estaremos ao lado dessa requalificação. Filomeno Martins assume a responsabilidade nesta diferenciação de investimento entre Caminha e Vila Praia de Âncora? Eu não considero que haja diferença no investimento numa vila ou noutra. As duas vilas são tratadas com igual carinho. Agora, o que se nota mais é que em Vila Praia de Âncora estavam habituados a que não houvesse lá investimento e que fosse posta um bocado de lado, e agora nota-se uma diferença bastante grande
nestes 11 anos de mandato, nota-se perfeitamente essa diferença em relação às câmaras anteriores. E eu poderia dizer que em Vila Praia de Âncora foi feito o Parque Ramos Pereira, a Praia da Gelfa, o saneamento da Zona Sul de Vila Praia de Âncora, a Praça da República, a Rua 31 de Janeiro e 5 de Outubro, mas em Caminha houve o Parque 25 de Abril, as Muralhas de Caminha, a Ecovia Foz do Minho, o saneamento de Venade, embora não seja em Caminha, mas no Vale do Coura. E já agora gostaria também de referir o saneamento de Venade de Vilarejo de Castelo e Moledo, a requalificação urbana de Caminha, que houve a requalificação também de vários monumentos, a Torre, o Chafariz, o Largo de Sidónio Pais, que está a sofrer agora a intervenção, e as intervenções na Avenida João de Deus e na Avenida Padre Pinheiro. Há investimento tanto numa vila como noutra. Agora, aqueles que estavam habituados a que Vila Praia de Âncora não tivesse nada ou quase nada e agora se notam obras, é essa a diferença que se nota, e depois pensa-se que em Vila Praia de Âncora é que há maior investimento. Agora vamos então falar da Polis. A Polis existe, não foi finalizada. Quando entrou o governo do PSD, a Sra. Ministra Conceição Cristas, nessa altura, suspendeu a Polis, e estivemos 9 meses à espera de uma decisão. Após esses 9 meses, foi reitado todo o processo da Polis. O projeto da Marginal foi elaborado, um pré-projeto da Marginal foi elaborado. Era um projeto muito impactante para toda esta área da Marginal, e foi pedido que houvesse uma alteração da primeira proposta do arquiteto responsável por esse projeto. Essa proposta foi agora apresentada, está agora pronta e já foi apresentada no Teatro Valadares, e o Teatro Valadares é outro investimento e traz a memória dos caminhenses, que me esqueci agora de referir há pouco. Foi já apresentada, estará disponível para discussão de todos, inclusive dos pescadores, também foi já apresentado também aos pescadores. A Marginal de Caminha contempla as obras no Cais da Rua e duas rotundas, a requalificação de toda a Marginal, e depois, numa segunda fase, também os estacionamentos subterrâneos na zona onde agora é a feira, e a construção de um novo mercado, sim, nessa altura. Além deste projeto, que é aquele que se fala mais da Marginal, temos também obras no estuário do Âncora, uma ecovia até à Gelfa, a ecovia litoral, que passa por Santo Isidoro, os parques de estacionamento da Gelfa e de Camarido, também obras no estuário do Rio Coura até ao Pego, também uma ecovia, e o plano de pormenor das Camboas. Isto tem um valor total de 11 milhões de euros, a coparticipação da Câmara é de 2 milhões e meio de euros, 500 mil euros já está, faz parte já há uma transferência da Câmara Municipal para participar aqui no capital. A Marginal de Caminha custará 5,5 milhões de euros para a Marginal de Caminha. Mas então acha que Caminha, em relação à Vila Praia de Âncora, não apresenta declínio, portanto está... Não, temos o Centro Histórico, temos algumas obras no Centro Histórico que ainda temos de realizar, a Casa de Sidónio Pais, a requalificação de algumas ruas, a biblioteca, mas Caminha, eu considero que não há um desinvestimento em Caminha em detrimento de Vila Praia de Âncora. Não sei, não tenho aqui os valores, isso teríamos de ver os valores, mas não há essa diferenciação.
Miguel, como vai gerir esta dicotomia, caso seja eleito Presidente da Câmara de Caminha, de investimento entre as duas vilas do concelho? Vai basear-se no valor eleitoral de Vila Praia de Âncora e desinvestir em Caminha, ou ao contrário? E acha ou não que há na sede do concelho um certo declínio? Eu acho que há sempre 3 formas de olharmos para o nosso concelho nesta perspectiva territorial e dos vales. Há aqueles que entendem que o Val do Âncora é completamente distinto do Val do Couro e do Val do Minho e, portanto, que não há similaridade absolutamente nenhuma e que nem sequer devemos tentar juntar a água com o azeite. Não é a minha posição. Mas há também aqueles que entendem que não, que somos todos iguais e que estamos num território tão curto que não há diferenças entre nós e que isto não passa de uma pequena birra entre os 2 vales. Eu também não acho que seja essa a posição. Eu acho é que de facto somos diferentes. E somos diferentes nos vales, somos diferentes nas freguesias, há características diferentes de uns e de outros, mas eu acho que esta é a maior riqueza que nós temos, que é potenciar essa diferença a favor do desenvolvimento do próprio concelho, até porque torna a identidade mais rica por essa própria diferença. Aquilo que eu entendo é que eu tenho feito ao longo deste tempo uma leitura muito... Tento ser o mais transparente possível, mas também ter uma consciência sobre aquilo que se possa ter feito. E eu tenho que avaliar de forma positiva muitas das intervenções que o Executivo atual fez em Vila Praia de Âncora. Porque, de facto, valorizar o próprio espaço público, criar outro tipo de condições em determinadas matérias. Os anteriores executivos socialistas marginalizaram aquela vila do Concelho de Caminha? Não queria dizer que marginalizaram, porque posso estar a ser injusto para as pessoas que estão ligadas a esses executivos. Agora, eu também tenho que ser sério perante as pessoas e tenho que perceber que, de facto, quando chegamos ao final do outro ciclo, como neste ciclo, havia um certo cansaço, uma falta de ideias e também surgiu naturalmente ali uma capacidade de entrar um ar fresco que soube olhar para aquelas que eram as dificuldades ou a incapacidade de intervir de forma diferente em Vila Praia de Âncora. Isso foi valorizado, inclusive, pelo eleitorado de Vila Praia de Âncora. Portanto, eu não tenho nenhum problema relativamente a essa matéria. Mas tem que ser justo também dizendo que há, de facto, algumas intervenções que ficaram por fazer em matérias muito importantes. Estamos a falar, naturalmente, da qualificação e da limpeza de todo o sapal do Rio Âncora. Estamos a falar do Almanda da Barrosa, que há muito mais para fazer do que aquilo que tem sido feito ali nos últimos dias, nas últimas semanas. Estou a falar, naturalmente, da qualificação do Calvário, desde logo, não só tornando mais agradável e cada vez mais capaz de atrair outro tipo de público, mas também protegendo dos incêndios que infelizmente ocorreram durante estes dias. Estou a falar naturalmente do aproveitamento da Escola Vilarinho, prometida já há vários mandatos como possível sede ou espaço para a Academia de Música Fernandes Fão e pode ser aproveitada para essa ou outra atividade cultural. Estou a falar também da bandeira azul, naturalmente, da recuperação e da importância e do modo como isso se joga com a capacidade que nós temos de intervir na zona da Gelfa e no próprio Rio. Estou a falar, já não em Vila Praia de Âncora, mas da capacidade que temos de fazer a limpeza e a valorização da cividade de Âncora, integrando em rede com o Couto da Pena e com o Castro aqui de La Guardia, em Santa Tecla e com outros vestígios que nós temos. Portanto, há muito trabalho ali a fazer e há um trabalho de valorização muito das pessoas e do prestígio das pessoas. Eu acho que Vila Praia de Âncora tem um potencial tremendo naquilo que é uma vila marinha, digamos assim, marítima, ligada ao mar e valorizando esse mar com aquilo que são as tradições religiosas, etnográficas, o valor daquela própria vila. Uma vila que se criou a partir da agricultura de Gontinhães, mas que depois teve a influência dos galegos que tomaram conta da zona costeira e que depois nessa dicotomia também entre eles, vejam lá, entre os que estavam abaixo da linha, acima da linha, se foram cozendo, se foram casando, E tudo isto é muito rico e nós temos um potencial ali enorme e às vezes não olhamos para a Vila Praia de Âncora da melhor maneira. Mas também sejamos claros, Caminha foi deixada para trás no investimento. E eu acho que isso também é um erro, porque estamos a falar da sede do Concelho. E estamos a falar de uma vila que tem um potencial diferente da vila de Vila Praia de Âncora. E nós aqui falhamos em muitas situações, não sei exatamente por que razão, mas não quero crer que seja por uma razão de algum desentendimento com os resultados eleitorais ou com o poder eleitoral. Eu quero falar que aqui se perderam muitas oportunidades. Nós já falamos da Marginal e já falamos da Marginal relacionado com o espaço público e também com as condições da pesca. Mas também temos que falar daquilo que é a biblioteca, o investimento que se perdeu
perdeu na Biblioteca Municipal, que devia ser uma biblioteca diferente, mais moderna, mais atrativa, capaz de realizar determinado tipo de eventos. Deixamos perder esse financiamento. Foi a Câmara que deixou perder esse financiamento. A biblioteca, muito dificilmente, terá que encontrar um financiamento alternativo, porque de facto se deixou perder esse investimento, creio, e agora vou falar de cor, portanto posso errar e amanhã ter que ser corrigido, de 1 milhão de euros, de cerca de 1 milhão de euros. Estamos a falar do arquivo. Pronto, então pode-me corrigir. E qual é o se valor souber. do financiamento? Mas, cerca de 1 milhão de euros, Sr. Vereador, pelo amor de Deus, também. Bem, Sr. Vereador, deixe-me concluir. Relativamente à questão do arquivo... Mas não é verdade o que está a dizer, mas pronto. Que não perdemos o financiamento, mas pronto. Relativamente à questão do arquivo municipal, que é uma questão fundamental, porque tem a ver com a preservação dos nossos valores, do nosso acervo histórico, do nosso acervo documental. Nós não temos tido a capacidade de encontrar soluções para esta matéria, relacionando a própria Câmara Municipal e as instituições, porque não até a Rádio Caminhense, que até tem a boa capacidade para poder ser valorizada através de um arquivo municipal em condições, a rádio, o jornal. E temos o Centro Coordenador dos Transportes, temos a má aposta, os maus investimentos que saíram ao lado no Parque do Cora ou aqui na Rua da Corredora. Quer dizer, houve de facto aqui um recuar relativamente à Vila de Caminha, que eu penso que deve ser tido em conta. Vamos agora avançar, temos mesmo de avançar. Com certeza, com certeza. Não sei se algum dos outros entrevistados quer replicar. Filomeno Martins estava... Mas começamos por Celestino Ribeiro, mantendo assim a ordem. Não, eu não queria propriamente replicar. É evidente que a questão dos investimentos em Vila Praia de Âncora e em Caminha são sempre sensíveis, e são sobretudo sensíveis pela leitura que cada um dos vales faz daquele que é o exercício dos executivos camarários, e eu também compreendo perfeitamente que haja essa sensação neste momento, fruto também da própria capacidade eleitoral. É evidente, e o PSD sabe disso. Sabe que é em Vila Praia de Âncora que realmente consegue a maior parte dos votos. Estamos a falar da vila que tem cerca de 5 mil eleitores. Quando compararmos com Caminha e Vilarejo, neste momento são cerca de 2.500 eleitores. De facto, estamos a falar do dobro da capacidade eleitoral. Mas eu não quero crer que tenha sido essa a opção do Executivo. Eu quero acreditar, e acredito vivamente, que o Executivo fez aquilo que considerou que era mais urgente fazer. Mas eu também não posso deixar de dizer que eventualmente estamos aqui a atribuir obras em Vila Praia de Âncora ao Executivo que não são. E vamos falar da última, quer dizer, do Portinho, não é uma obra do Executivo Camarário. Mas vamos nos centrar agora em Caminhas. Há muitos ouvintes que muito provavelmente foi uma das questões. Eu hoje, quando saí à rua, várias pessoas perguntaram-me, por exemplo, o que se vai fazer das esplanadas. Que as esplanadas são um excelente negócio. Em muitas paragens da Europa estão todas desorganizadas. O que é que nós vamos fazer ao nosso centro histórico? Porque se evidentemente vamos começar a ver Caminha tendo como referência o número de eleitores que aqui temos, vamos começar a ter um problema grave, porque então a sede do Conselho é a mesma coisa que estarmos a dizer que não tem centro histórico, não tem valor, não tem comércio, não tem nada porque não tem eleitores. Isto realmente é uma discussão muito redutora. E é um disparate. Portanto, total, perguntam-me acerca da dinamização do Parque Municipal, o que vamos fazer das esplanadas, como vamos eliminar o centro histórico, que requalificação é que vai ser feita, se o programa Renovar Caminha vai ou não continuar. Portanto, é disto que nós estamos a falar, porque não vamos voltar agora à discussão outra vez para o Portinho. Houve aqui um incidente. Está resolvido. Perdoa-lhe a agressão. Registado pelas câmaras. Não, repare, para nós é incompreensível, inclusivamente, porque a Câmara Municipal de Caminha levou muito recentemente à Assembleia Municipal um novo regulamento da ocupação dos espaços públicos. E para nós tem sido muito complicado compreender, já não compreendemos a aplicação do anterior, e muito menos compreendemos a aplicação do novo, porque na verdade não vemos nada do que existe, não só em Caminha, mas também em Vila Praia de Âncora, já que estamos aqui a comparar as duas situações, no que diz respeito à ocupação dos espaços públicos. E deixe-me dizer que relativamente ao Parque 25 de Abril, houve, pelo menos,
a coragem, por um lado, e a sensatez, por outro, de, por exemplo, não animar o Parque 25 de Abril com os famosos carrinhos que andam a invadir Vila Praia de Âncora e que, por exemplo, neste verão, já aconteceu há 2 anos e o ano passado, mas, por exemplo, este ano só serviu para estragar o turismo em Vila Praia de Âncora e mais nada. Sabem que no Parque Ramos Pereira nós tivemos um parque com a praceta junto ao monumento do Dr. Ramos Pereira, completamente ocupada, que agora há uma... Celestino, pedia-lhe que se focalizasse a sua... Mas eu estou a focalizar, porque isto encaminha. Vamos avançar, é um assunto. Mas isto tem a ver com a forma de animação que se faz dos espaços. E, felizmente, em Caminha, já que estávamos numa situação de comparação, felizmente Caminha não já é teve essa comparação clareza. nesse sentido. Sim, é eu percebo, a comparação no sentido de haver agora um investimento mais precário na sede do Conselho, que está a fazer com que nós percamos, de certa forma, ou que desvalorizemos um dos nossos maiores ativos. Eu entendi. Evidentemente que a sede do Conselho vive do centro histórico. O centro histórico é o maior atrativo que tem a sede do Conselho depois da Foz do Minho. Evidentemente que nós na Foz do Minho não temos marginal, só temos centro histórico para oferecer. Portanto, o que é que vamos fazer a este património? Sr. Candidato? Não, eu queria só aqui, a propósito desta matéria, corrigir que é a terceira vez que eu corrijo o professor Flamiano Martins, que de facto, apesar dos anos que tem na Câmara Municipal, não tem um conhecimento profundo dos dossiês e isso até é preocupante, quer relativamente ao passado, quer sobretudo ao futuro. É que a candidatura da nova biblioteca estava aprovada e protocolada no âmbito do Programa Cultura Património da Região Norte, garantia uma comparticipação de 80% numa obra com financiamento comunitário de exatamente 959.112 euros. Portanto, corrijo, está bem mais próximo do 1 milhão de euros que eu disse do que dos 800.000 euros que referiu e isso é importante, fica aqui. Flamiano, quer responder? É assim, não vamos agora estar a falar de números, não sei de onde é que vêm esses números também, não sei qual é a fonte. Agora, o que é certo é que a biblioteca, o projeto da biblioteca está para ser reformulado, vai ser reformulado e a biblioteca será um dos edifícios que fará parte da requalificação do nosso centro histórico, do Centro Histórico da Vila de Caminha, assim como também a Casa Sidónio Pais. Vamos então avançar, a hora já vai tardia. Os 3 candidatos apresentam a ação social como uma das suas prioridades: desemprego, maior isolamento dos idosos porque os filhos imigram, pobreza, apoio às famílias, aos mais frágeis, idosos e crianças. Que projetos é que têm nesta área? Pedimos-lhes síntese na resposta. Celestino Ribeiro, 1 minuto e meio. Procurarei responder num minuto e meio. Deixe-me dizer-lhe que nesta das poucas matérias em que nós efetivamente reconhecemos que houve alguma forma de atuar que faz sentido. Foi dos poucos setores onde efetivamente o município de Caminha conseguiu reunir várias entidades e conseguiu fazer um trabalho meritório naquilo que é a descrição do quadro social do Conselho de Caminha. Eu estou a falar, logicamente, da rede social, da qual eu também tive a honra de poder participar na elaboração dos seus documentos. E, portanto, nós reconhecemos que, tendo esse trabalho sido feito de forma tão séria e de forma, sobretudo, entendida, com uma grande presença de técnicos qualificados, fora do município também, que é extremamente importante, que nós efetivamente iremos respeitar os documentos que daí emanaram. Mas logicamente que temos também outras propostas e nós sabemos que efetivamente no que diz respeito à habitação social poderemos ainda ir mais longe. Mas claro que se cruza muitas vezes com esses documentos e adiantaria apenas que a questão da habitação continua a ser um problema no Conselho de Caminha e sobretudo na disponibilidade de 2 tipos de situações. Há uma questão que tem a ver com situações de emergência, pois logicamente que é necessário o município de Caminha neste momento munir-se para situações de emergência social. Eu espero que já tenham pensado nisso, mas se não pensaram, basta lerem os últimos relatórios da rede social para realmente lhe darem cumprimento e depois efetivamente haver uma rede de arrendamento de baixo custo que possa suprir as situações que infelizmente estão a surgir cada vez mais de famílias que não têm capacidade para poder pagar os arrendamentos que são praticados neste momento. Flamiano Martins.
Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de um projeto de uma promessa que temos feito nas freguesias do interior, que é a questão do transporte. Os idosos cada vez mais estão com dificuldade de terem transporte para aqueles afazeres que normalmente têm nesta idade, que é ou de irem ao centro de saúde ou de irem a outro local. Temos de, em conjunto com as freguesias e com todas as instituições, ver como é que poderemos resolver essa questão, assim como também o transporte para as zonas industriais dos trabalhadores, porque também é outro problema que sentimos ao falar com as pessoas, e eu falo com muitas pessoas, e estes anos todos tem-me dado também essa vontade de falar com as pessoas, e neste momento é um problema. Antes as pessoas iam no seu carro próprio, não haveria grande problema, mas agora as pessoas fazem contas e é necessário enfrentarmos essa questão. Como disse também o candidato da CDU aqui, há um plano de desenvolvimento social no Conselho e que foi amplamente participado por grupos de trabalho e que tem já delineadas ações concretas para realizar entre 2013 e 2016. E vamos cumprir, já é um plano vamos cumprir esse plano. de ações. Sim, é um plano que está aprovado e que está estabelecido. E que reúne técnicos das mais diversas áreas que deram os seus contributos. O Plano de Desenvolvimento Social e Caminha 2013-2016 que está aqui. Por isso, vamos respeitar, e eu concordo com ele, vamos respeitar esse plano porque foi amplamente discutido e as ações estão lá, já delineadas. Miguel Alves, que projetos tem na área da ação social? Sim, muito rapidamente. É importante que se possa elogiar desde logo o trabalho que tem vindo a ser feito pelas instituições, pela Igreja, também pela Câmara Municipal nesta matéria, porque de facto é uma daquelas onde é muito importante agregar condições e agregar potencial para que se possam resolver os problemas. E também, naturalmente, salientar que este é o último reduto da ação camarária, quer dizer, se no outro não houver, se por absurdo ficássemos reconduzidos a uma área estratégica, esta da ação social devia ser a última das áreas onde as câmaras municipais deixariam de estar, porque é aqui que estão as dificuldades das famílias, as dificuldades das pessoas, e é onde a Câmara Municipal pode atuar com maior conhecimento de causa, sabendo que as condições de uma rua são diferentes de outra rua, casa a casa, mas pessoa a pessoa. Temos, naturalmente, algumas propostas que podem agregar aqui um serviço diferente e uma forma de estar diferente de apoio às pessoas que se sentem sozinhas, às pessoas que têm alguma dificuldades potenciais, dificuldades crónicas também, e nesse sentido também é preciso elencá-las rapidamente, porque já falei delas na última entrevista, mas é importante que as pessoas saibam. Naturalmente, temos como proposta a rede de cuidadores noturnos, que permite o acompanhamento às pessoas com dificuldades e também aos mais idosos 24 horas, e que potencia também provavelmente a criação de algum autoemprego, que também é importante. Aliás, estas áreas sociais são áreas fundamentais e quanto mais tivermos capacidade de resolver os problemas das pessoas, provavelmente também criamos mais condições para que o emprego possa surgir no nosso concelho. Também a existência de uma unidade móvel de apoio domiciliário e de intervenção precoce, uma equipa que se desloca às freguesias e que possa diagnosticar também, com alguma distância relativamente ao próprio movimento da freguesia e à própria forma de estar, aquilo que são os problemas e de modo a poder atuar. Um sistema de segurança à distância, trabalhado a partir também da colaboração com os bombeiros de Vila Praia de Âncora e de Caminha, e também com tecnologia que gostava que fosse também aqui do Concelho de Caminha. Uma forma diferente de interagir entre as pessoas que se sentem sós ou mais idosas. Uma espécie de telealarme. Exatamente. Também um plano de ação para o envelhecimento bem-sucedido, que complementa um pouco aquilo que são as ideias que vão sendo lançadas, mas que permite que as pessoas possam envelhecer de outro modo, numa forma de vida mais saudável, com outras condições, podendo ensinar, podendo aprender, isso é também fundamental. Mas deixa-me falar do programa alimentar de acesso a frescos, mas também do programa alimentar que nós devemos ter aqui para o nosso concelho. Eu tenho sentido muito essa dificuldade em cada rua que palmilha, em cada freguesia. Existe um programa alimentar muito sustentado na capacidade do Banco Alimentar de Recolha de Alimentos, que é coordenada no município pela Câmara Municipal.
Eu não sei qual é o estado atual da distribuição de alimentos junto destas pessoas. E é importante que isto fique assinalado bem. Porque aquilo que eu recolho testemunho, e portanto naturalmente os outros candidatos recolherão também, é de facto de pessoas que depois da abordagem política, digamos assim, ligada à campanha eleitoral, nos pedem para ficarmos para o fim dizendo que precisam de ajuda, que têm dificuldades de acesso a determinado tipo de géneros alimentícios. A verdade é que pese o trabalho importante que o Banco Alimentar faz, as outras instituições ligadas às IPSS, a Igreja fazem, e também a Câmara Municipal, não tenho nenhuma razão para pensar que não possa fazer, ainda existem erros. E nós sabemos que, de facto, existe agora um armazenamento importante de alimentos junto de instalações da Câmara Municipal e existe alguma falta de alimentos junto das pessoas. E, portanto, também era importante o meu apelo aos responsáveis camarários atuais para que possam fazer aquilo que é mais necessário neste momento. Até digo isto com toda a franqueza, sem problemas de intervir diretamente na campanha eleitoral. Se há pessoas a passar fome no Conselho, se estão com dificuldades, façam a distribuição dos alimentos e façam já, mesmo agora, nesta altura. Não há problema. É importante, de facto, que os alimentos cheguem às pessoas, que a distribuição possa ser eficaz, porque senão não faz sentido toda esta mobilização da sociedade. Essas pessoas não estão já sinalizadas? Eu julgo que sim, mas a verdade é que eu dou conta do meu testemunho, que é um testemunho de porta a porta em algumas situações, pessoas que passam de facto algumas dificuldades e que eu entendo que há capacidade de facto da Câmara de resolver esses assuntos e tenho toda a certeza que o que a Câmara quer é resolver os problemas destas pessoas, não tenho nenhum problema com isso. Vamos passar agora a outro assunto, às freguesias. A reorganização administrativa do território veio revelar a importância das freguesias na comunidade local. Trabalhar com estas entidades e ouvir as suas gentes é viabilizar o concelho num todo. Que propostas apresentam para este relacionamento que se pretende renovado? Celestino Ribeiro, 1 minuto e meio. A reorganização parte efetivamente, na nossa perspectiva, de uma tendência economicista que não faz o mínimo sentido. E visou, acima de tudo, tentar juntar às vezes o que não era necessário estar junto e, sobretudo, esquecendo aquele que era efetivamente o papel das freguesias junto das populações e das juntas de freguesias junto das populações. Creio que agora perceberam que efetivamente as juntas de freguesia tinham valor, tinham muito valor e que as freguesias afinal tinham identidade. Bom, mas o facto é que neste momento temos o enquadramento que temos e temos que respeitar a reorganização da qual como ela está e estamos em crer que a população terá a capacidade para se organizar, nota-se até inclusivamente pelas listas, não só no que diz respeito à CDU, como a todas as outras, a inclusão de elementos das duas áreas geográficas que resultam da agregação dessas freguesias e parece-nos que está a haver uma colaboração efetiva por parte da população. A ver, vamos o futuro, o que é que vai acontecer daqui para a frente e como é que depois a gestão efetivamente se vai fazer, mas aquilo que me parece fundamental, e porque nós somos candidatos à Câmara Municipal, é que transferências efetivas e devidamente protocoladas vão ser transferidas para essas novas freguesias e para estas novas uniões de freguesias, porque isso é que é fundamental, porque se a Câmara Municipal não tiver a capacidade de dar meios a essas novas organizações de freguesia, efetivamente elas não poderão trabalhar, e não trabalhando, provavelmente estaremos ainda a criar mais problemas organizacionais entre essas mesmas freguesias, ou neste caso entre a agregação, internamente na agregação da freguesia. Portanto, parece-nos que o fundamental é que a Câmara Municipal de Caminha saiba no futuro protocolar em devido tempo e não como fez, infelizmente, nos últimos mandatos a liderança PSD, que esqueceu completamente os protocolos com as freguesias para depois mais tarde ver recuperá-los, mas fez um interregno demasiado longo sem estabelecer esses mesmos protocolos. Flamiano Martins? Quero que lhe relembre a pergunta. Sim, não vale a pena. As freguesias vão funcionar todas da mesma forma. Não vai haver fecho de qualquer serviço nas freguesias, e isso está perfeitamente combinado e falado com todos os candidatos das freguesias onde isso aconteceu. E, se possível, iremos incrementar também um melhor serviço junto dos municípios, mas isso é geral. Em relação só o que vai acontecer é que, infelizmente,
Infelizmente, se a lei for para a frente, porque mesmo assim ainda há processos em tribunal que eu não sei qual vai ser o seu desfecho, mas se realmente as coisas forem para a frente, nós teremos na mesma os serviços em cada uma das freguesias. Qualquer pessoa da freguesia não vai notar a diferença se há uma junta de freguesia ou se há duas juntas de freguesia. Como se vai pagar a esses funcionários? Pode ser funcionários ou não. Eles normalmente já têm as verbas que são transferidas para as juntas de freguesia, terão de ser provavelmente incrementadas. Teremos depois de trabalhar em conjunto em relação a isso. Lá está outra vez nós unirmos esforços para não dificultarmos a vida das pessoas, mas o objetivo desta lei é poupar dinheiro, não é? Como é Sim, que vamos manter tudo aberto no fundo? Vai poupar já nas transferências que o Estado faz diretamente para as freguesias, provavelmente porque em vez de haver dois órgãos, já só um. Duas juntas de freguesia, ou seja, só uma. A nova organização vai dividir o dinheiro. Agora, em relação à Câmara, o relacionamento vai funcionar da mesma forma e não vamos diminuir qualquer serviço nas freguesias. Sim, relativamente a esta matéria, eu também devo dizer que esta legislação acaba por... a redução que possa haver no nível das despesas é bastante residual e, portanto, será uma coisa bastante ínfima, porque é preciso olhar para as realidades e é preciso não traçar estas divisões a réguas 4. O que eu quero dizer sobre esta matéria é muito simples. Naturalmente, as sedes, aquilo que são os edifícios sede hoje das freguesias, têm que manter o serviço público até eventualmente reforçar perante determinado tipo de circunstâncias, e esse é um compromisso também assumido, e penso que isso também é bom para a população, que nós aqui possamos assumir esse compromisso os três, e acho que é também importante. Mas nós assumimos também que queremos majorar, ou seja, investir mais em projetos de investimento que digam respeito à preservação do património, dos valores e da etnografia de determinado tipo de freguesias, nomeadamente aquelas que são agregadas. Nós queremos, num próximo orçamento municipal, olhar para estas freguesias, perceber se existem projetos das próprias freguesias, para lhe dar uma valorização maior em projetos desta envergadura, porque é importante que nós consigamos preservar aquilo que são os valores das freguesias agregadas. Naturalmente, nós temos que fazer um esforço grande para haver uma maior delegação de competências, uma maior delegação também de meios, ou colocação de meios junto destas freguesias, de modo a que haja uma efetiva também transferência de dinheiro a tempo e horas. E não como tem acontecido até agora, já em pleno verão é que chega o dinheiro, e isso que condiciona muito a atividade das próprias freguesias. E depois também há uma postura que não tem diretamente a ver com esta matéria da reorganização administrativa, tem a ver com uma forma de comportamento diferente, que devia ser normal, mas que obriga-me a salientar. É que comigo nos destinos da Câmara Municipal, as freguesias, sejam elas do PC, ou da CDU, do PSD ou do PS, ou independentes, serão tratadas de forma absolutamente igual. Flamiano, quer replicar brevemente? Não, eu só gostaria de me admirar, de transmitir aqui a minha admiração por aquilo que o seu candidato do PS diz aqui, uma vez que foi acérrimo defensor da fusão de freguesias, tanto em Lisboa, vou-lhe ter que corrigir outra vez. Como em Guimarães, que na Assembleia Municipal. Faz favor, seu candidato. Vou ter que corrigir outra vez o vereador Flamiano. Isto é muito, de certo modo, para mim, em termos estratégicos de debate, é muito interessante, mas começa a ser um pouco complicado. Senhor vereador, eu vou ter a oportunidade de desmentir essa forma esse boato que Vossa Excelência tem propagandeando por aí. Eu fui um dos responsáveis pela reforma administrativa em Lisboa. Em Lisboa, trabalhando como adjunto do Dr. António Costa, fui um dos responsáveis por essa matéria, e como sabem, em Lisboa, muito antes desta lei existir, nós fizemos um debate com a população, de modo a perceber que sinergias tiraríamos no contexto urbano da cidade de Lisboa. Fizemos esse debate foi participado, foram aprovadas, as Assembleias de Freguesia aprovaram tudo conforme um debate participado, um diálogo político forte, que devia, aliás, ser um exemplo e devia ser elogiado pelo senhor vereador. Mas é verdade também, e isso é uma oportunidade única para explicar esta situação, que em Guimarães, onde eu fui deputado municipal durante 7 anos, eu aprovei aquela que foi a reforma administrativa que foi feita em Guimarães.
E aprovei de forma muito clara. Porquê? Porque Guimarães entendeu, com 69 freguesias, que devia assumir ela própria, apesar de discordar da lei, devia assumir ela própria e fazer a sua própria reorganização, de acordo com as vontades e com o contexto territorial do concelho. E o que é que fez? Rejeitou o plano de régua e esquadro que o governo impôs e fez a sua própria reorganização. E o que é que fez? Debateu com as assembleias de freguesia. E o que é que as assembleias de freguesia deram o ok àquele mapa? E o que é que eu fiz também? Com o ok das assembleias de freguesia, dei o ok em Assembleia Municipal, de acordo com todos. Portanto, não vinhamos aqui a tirar areia para os olhos, de falar de temas que nós não conhecemos e depois vimos aqui lançar estas todas as juntas de freguesia também, já agora, posso dizer isso. Contra todas as juntas? Todos os presidentes de junta que estavam na Assembleia, nas Assembleias. Foi com o parecer favorável das Assembleias de Freguesia. Mas se vai esclarecer isso, depois esperemos pelo esclarecimento. Vamos terminar ao já esclarecia essa matéria. Não parece é que seja relevante para... Nada relevante, mas o Conselho de Caminha... Mas o senhor vereador tentou dar este remoque, que não tem... Caminha uma coisa e... Não defendo nada... Desculpa lá. Senhor vereador Flamiano Martins, eu não defendo em Caminha uma coisa e nos outros defendo outra. Eu defendo exatamente a mesma coisa. Que uma reforma administrativa pode ser feita. E pode ser feita em Caminha. Pois perceberam? Pode ser feita em Caminha como pode ser feito noutro concelho. Mas tem que ser feito com as populações. Em Lisboa fiz antes da legislação. Em Guimarães fiz com a legislação de acordo com a vontade das Assembleias de Freguesia. Em Caminha, as freguesias não quiseram. E não discordei naturalmente daquilo que foi uma regra imposta por Lisboa. Portanto, não vejo aí qual é a minha desintonia perante esta situação, pelo amor de Deus. A verdade, porém, é que em Caminha também fomos todos contra. A verdade é que em Caminha a Assembleia Municipal foi contra, mas a reorganização avançou e hoje temos as freguesias unidas. Ao fim de 4 horas de debate vamos terminar. Vamos encerrar com a mensagem final dos candidatos. Começamos por Celestino Ribeiro. 2 minutos para dirigir uma mensagem ao eleitorado. Pois muito bem. Eu diria, em primeiro lugar, a todo o eleitorado que hoje assistimos aqui a um exercício de diálogo. E é precisamente nesse princípio do diálogo que eu gostaria que todos os municípios do Concelho de Caminha entendessem que essa é a postura da CDU. A CDU acredita que só com a sua presença na Câmara Municipal de Caminha, integrando um dos 7 elementos que lá se encontram neste momento, poderemos ter uma política completamente diferente. Não se trata, efetivamente, a 29 de setembro, de escolher quem é o Presidente da Câmara Municipal de Caminha, mas sim escolher quem é que são os 7 elementos que vão integrar essa casa, os 7 elementos que vão integrar a Câmara Municipal de Caminha. Recordo que durante 37 anos nós estivemos sempre à frente da Câmara Municipal de Caminha e com representação na Câmara Municipal de Caminha apenas o PS e o PSD. Hoje estamos como estamos. Estamos aqui dispostos e disponíveis para que os municípios do Concelho de Caminha possam fazer a sua avaliação. Temos a certeza que o Concelho de Caminha ficará melhor representado com a nossa participação, com a nossa capacidade de intervenção e, sobretudo, com a nossa capacidade de compromisso, um compromisso que conseguimos sempre assumir e que conseguimos cumprir e levar até ao fim. Com a CDU no Concelho de Caminha, com a CDU presente na Câmara Municipal de Caminha, com a CDU com mais força e mais confiança na Assembleia Municipal e também nas Assembleias de Freguesia, temos a certeza, estamos convencidos, estamos convictos que o Concelho de Caminha terá um melhor futuro. Flamiano Martins, 2 minutos. Eu acho que ficou aqui bem patente a diferença entre o candidato do Partido Socialista, que tem um discurso de retórica, um discurso socrático, diria mais, que é evidente que tem uma repetição dos projetos que apresenta ao eleitorado que nós já estamos a desenvolver, que promete diálogo, mas eu já o faço há muitos anos, já contacto com todas as pessoas, olhos nos olhos, toda a gente me conhece, o povo, eu estou com o povo, eu sou um homem do povo e por isso e toda a gente reconhece isso. A equipa que apresenta o candidato do Partido Socialista é uma equipa que pouco fez ou nada fez, alguns nada fizeram pelo Concelho de Caminha. Nós temos uma estratégia delineada, temos uma estratégia que foi amplamente discutida em grupos de trabalho. Eu tenho uma experiência de 11 anos na Câmara Municipal, mas tenho uma experiência também de autarca e comecei desde Presidente de Junta até a Câmara Municipal já há 30 anos. As pessoas conhecem-me e reconhecem a minha capacidade de trabalho.
temos um passado de obra que queremos defender e que gostaríamos que fosse reconhecida. Dou continuidade, e isso assumo, dou continuidade à estratégia que foi traçada pela Presidente atual, Júlia Paula Costa, e por isso mesmo eu acredito sinceramente que vou ganhar as eleições no próximo dia 29 de setembro, porque as pessoas vão reconhecer o nosso trabalho. Gostaria aqui de deixar dito que espero que a CDU tenha um bom resultado, e se a CDU tiver o resultado que está à espera, pode ter a certeza que eu farei um convite à CDU para fazer parte do Executivo. Miguel Alves, mensagem final? Eu quero dirigir-me especialmente às pessoas que nos ouvem e às pessoas que nos veem. Dia 29 é um dia de uma escolha muito importante, porque é a escolha entre um projeto de ideias contra um projeto de sobressaltos, contra um projeto de equipa contra um projeto de retalhos, um projeto de resiliência contra um projeto de desistência, um projeto com sangue novo contra um projeto esgotado. Nós não podemos andar a viver sempre com golpes de atividades, de eventos desgarrados, sem uma estratégia e sem um rumo. E aquilo que tem acontecido no Conselho de Caminha é uma falta de rumo, uma falta de uma ideia clara para o nosso Conselho. Por isso temos o desemprego que temos. Por isso é que temos uma imigração que gangrena a nossa sociedade. Por isso é que temos necessidade de ter uma política de ação social forte. Este é um projeto que potencia, não é um projeto que persegue. Este é um projeto que conta com todas as ideias e com todas as pessoas e que não vê um inimigo onde existe uma ideia diferente. É por isso que eu conto consigo e conto com o seu discernimento perante aquilo que têm sido os projetos eleitorais apresentados. Felizmente, estamos perante pessoas de valor, pessoas que querem o melhor pela sua terra, 3 candidatos que são sérios, que são trabalhadores e que são honestos. Não é isso que os distingue. Nem isto é um concurso de retórica, de quem fala melhor. Não. É um concurso sobre liderança, de quem dá a cara, de quem está preparado para liderar este Conselho. E também tem a ver com outra questão fundamental. Eu não sou candidato para estar durante 16 anos no poder, para me agarrar a 16 anos de poder. Eu sou candidato para ter uma oportunidade de dar o meu contributo em prol das nossas famílias e das nossas pessoas. É esse o meu desafio para o dia 29. Damos assim por encerrado este debate. Com ele procuramos o esclarecimento da opinião pública, tendo desta forma a Rádio Caminha participado na discussão dos projetos que levarão ao desenvolvimento da nossa terra. Resta-nos agradecer aos nossos convidados e candidatos à Câmara de Caminha, Celestino Ribeiro pela CDU, Flamiano Martins pelo PSD e Miguel Alves pelo PS. E assim que, através da rádio e da internet, acompanhou este momento informativo. Mesmo a terminar, deixo ainda a indicação que a Rádio Caminha vai continuar a acompanhar todos os momentos desta campanha eleitoral no Conselho e que no próximo domingo vai acompanhar em direto, numa emissão especial, o descortinar dos resultados eleitorais do Conselho. Iremos anunciar em primeira mão quem vai ser o próximo Presidente da Câmara, que vai liderar os destinos deste município até 2017. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Autárquicas 2013. O debate. Autárquicas 2013. O debate. A Otiminho está com as pessoas. Partilha das suas ideias, das suas necessidades e dos seus objetivos. Profissionalismo, atendimento personalizado, qualidade, rigor, fidelização e inovação. Estas são as palavras que definem Otiminho. Experimente os nossos serviços e comprove. Otiminho, com lojas em Ponte Lima, Caminha, Valença e Vila Nova de Cerveira. O Clube Alfândega está de volta. I can't believe it. Um novo espaço e um novo conceito, com uma grande variedade em jeans de alta qualidade, no novíssimo bar de jeans. Neste outono e inverno, aberto aos sábados com as melhores festas temáticas e DJs convidados. Clube Alfândega. Clube Alfândega. Sábado 5 de outubro, não percas a final Miss Queen Portugal. O maior evento de moda do país chega ao fim no Clube Alfândega. Uma noite única, com a participação de 12 candidatas. A vencedora representará Portugal no Miss Earth, um dos
3 maiores concursos mundiais de beleza. O Clube Alfândega está de volta na Rua Direita em Caminha. Mais informações, visita facebook.com/Clube Alfândega. A Camipão está em todos os momentos da tua vida. Visita uma das nossas lojas em Caminha, Seixas, Moledo, Linhelas, Vila Praia de Âncora e Vila Nova de Cerveira. Camipão, alegra o teu dia. Consultores Caminha. Soluções em arquitetura, engenharia, licenciamento, gestão e contabilidade, obras, construção e candidaturas a fundos comunitários. Consultores Caminha. Na Rua Nuno Álvares Pereira, número 5. Autárquicas 2013. O debate.